Onaie pergunta como ela vai e fala que gostou da cor do cabelo dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Dinheiro. Ele pergunta se é dinheiro e pede pra falar com ela rápido. Ela diz que ela está bem do jeito que está e ele pede pra falar com ela rápido e pergunta por que ela é tão rude. Ela diz que não está interessada, então ele pergunta por que ela é tão mal educada e deseja uma ótima caminhada pra ela. Ele pergunta o que aconteceu com essa garota e diz que isso foi uma loucura. Ele fala que ela não quis falar com ele e que tudo bem, mas que também não precisava disso. E ele diz, uau, agora ela está voltando. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta e aí. Ela fala que gostou muito e ele fala que ele também gosta muito. Ela pergunta se ela pode entrar e como ele fala que não, ela pergunta por que não. Ele pergunta o que ela quer dizer com por que não e ela fala que só estava se fazendo de difícil, mas ele fala que não foi o que pareceu. Ela fala que isso não importa mais, mas ele fala que pra ele importa. E em seguida também diz que ele não precisa desse tipo de energia negativa perto dele. Ela fala que gostou do carro dele, ele fala que ele também gosta muito, por isso que ele tem. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que é claro que não. Ele fala que não gostou da atitude dela e que ela foi rude sem motivo. Mas ela diz que agora ela não está sendo rude, que está sendo gentil com ele. Ele fala que ela foi rude, mas ela diz que agora não está sendo. E em seguida ele fala que vai ser melhor ela ir para o outro lado. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que disse que gostou do carro dele. Ele pergunta se agora ela está sendo legal com ele e pergunta se isso é só por causa do carro dele. Ela diz que não é só por causa disso, então ele fala que se não fosse o carro dele, ela continuaria andando. Ela fala que não é verdade, mas ele fala que foi o que pareceu. Ela diz que agora ela está ali, mas ele fala que ações valem mais do que palavras e que ela não quis nem sequer parar para falar com ele. Ele fala que ela veio imediatamente depois de ver o carro dele, que ele não acredita na sinceridade dela. Ela fala que ela é sincera, mas ele fala que não foi a impressão que ela passou. Ela fala que voltou para falar com ele, mas ele fala que ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que é verdade e diz porque o carro dele é legal e que ela nunca tinha visto um carro desses antes. Ele fala que entende, mas diz que essa conversa hoje não vai rolar. Ela pergunta por que não e ele pergunta por que ele deveria. E ela fala por quê e ele pergunta por que o quê e pergunta se ela acha que ela vale o tempo dele. E depois que ela fala que vale, ele pergunta por quê. E ela diz por que ela acha que ele vale a pena. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Houston e ele pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta por que no começo ela disse que o nome dela era Dinheiro. Ele pergunta se ela mentiu pra ele e fala que não gosta de perder o tempo dele e ela já mentiu pra ele. Ela fala que agora está dizendo a verdade. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo até o carro dela. Ele fala que entendeu e diz que vai sair. Ele pede para ela chegar mais perto do carro para ela não ser atingida. Ela diz que ela vai se apresentar e diz que o nome dela é Didi. Ele fala que então esse é o nome dela e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele fala que é um prazer para ele também. Ele pede para ela dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se ela gosta de rosa e ela diz que sim, fala que acabou de pintar o cabelo para o aniversário dela. Ele pergunta quando ela vai fazer aniversário e ela diz que na segunda-feira. Ele pergunta se nessa próxima e ela diz que sim, então ele fala que está chegando. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que é ele. Ele fala que ela ainda nem o conhece, mas ela diz que ela não precisa conhecer. Ele pergunta como ela sabe que ele faz o tipo dela e ela diz que ela simplesmente sabe disso. Ele fala que não pareceu que ele faz o tipo dela quando ele estava na calçada e pergunta se ele só faz o tipo dela porque ele tem esse carro. Ela diz que não, então ele pergunta por que ele faz o tipo dela. Ela diz que não vai mentir e diz que ele faz o tipo dela por conta do carro e que parece que ele tem dinheiro. Ele fala
fala que se ela estiver a fim de conhecê-lo, tudo bem, mas que ele não vai gastar o dinheiro dele. E já nesse momento ele pede para ela sair e fala que ele quer ver mais uma coisa. E quando ela se aproxima, ele pede para ela dar uma volta. E em seguida pede para ela dar mais uma. O Landon pergunta como ela vai, e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Dee, e ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele, e mais uma vez ela diz que o nome dela é Dee. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta da onde ela é. E depois que ela diz da onde ela é, ele pergunta quanto tempo ela está em Houston, e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que ele é de Nova York e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que está procurando conhecer novas pessoas e que talvez eles possam se conhecer. E depois que ela fala que não sabe, ele pergunta por que ela continua andando e que ele não quer parecer um esquisito. E ela responde dizendo que ela só está tentando se adiantar para chegar no destino dela. Ele fala que entende e diz que ele a achou muito bonita, por isso resolveu falar com ela. Ela fala que entende, mas diz que ela realmente não está interessada. Ele pergunta se ela não está interessada e em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta se ela não está interessada porque ela está voltando agora. Ele pergunta e aí, e ela pergunta qual o nome dele, e ele fala que já disse que o nome dele é Landon. Ela pergunta se é Landon, e ele diz que sim. Ele pergunta o que aconteceu, e ela diz nada, e pergunta o que ele vai fazer agora, e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se ele vai cuidar da vida dele, e ele diz que sim. Ela diz que ela poderia fazer isso com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que realmente não estava, então ele pergunta se ela não estava porque ela voltou. E ela diz porque ele tem um carro legal e ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela diz que ela ficou interessada em saber mais sobre ele. Ele pergunta por que isso não aconteceu no começo e pergunta qual a diferença. E ela começa ali tentar se explicar, mas ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e por que ela estava agindo assim no começo. Ela pergunta se eles não podem conversar dentro do carro, mas ele fala que primeiro ela vai precisar conquistar um lugar dentro do carro dele. Ela fala que ele estava interessado nela e ele pergunta o que ela disse. E como ela diz que no começo ela não estava interessada, então ele fala porque ele falaria com alguém que não está interessada nele. Ela diz que no começo ela só não quis perder o tempo dela e ele fala que ele também não e pergunta por que ele falaria com uma garota que não está interessada nele. E em seguida diz que isso não faz sentido. Ela pergunta se não dá pra esquecer o que aconteceu no começo. Ele fala que vai ter que pensar sobre isso e que tem coisas que não dá pra deixar passar e em seguida diz que ela é muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou pra falar com ele e ele pergunta como assim, já que ela disse que não estava interessada. Ela fala porque dá pra ver que ele tem dinheiro e ele pergunta o que isso tem a ver com ela e diz que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. Ela fala que nunca se sabe o que pode acontecer e ele pergunta nunca se sabe o que. E em seguida diz que isso nunca vai acontecer. Ele fala que ele não é esse tipo de cara que gasta o dinheiro com garotas. Ele pergunta se ela está interessado nele ou em outra coisa, porque se for nele eles podem fazer alguma coisa. Ele fala que só está deixando claro como ele pensa para ela entender. E como ela diz que ela gostaria de poder conhecê-lo, ele fala que ela pode entrar, mas que ele já deixou claro como ele pensa. Ela pergunta e aí, e ele fala que ela que tem que dizer. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela também pergunta quantos anos ele tem. Ele pede pra ela falar sério e ela diz que ela tem 30. Ele fala que ela não parece ter 30 e ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem 27. Ele pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que só tem um cachorro. Ele fala que perguntou se ela tem filhos, mas ela diz que não e fala que ela disse que ela tem um cachorro. Ele pergunta se ela pretende ter filhos e ela diz que sim. Ela pergunta
pergunta se ele quer e ele diz que sim. Ela pergunta se ele tem filhos, mas ele diz que não. E já nesse momento ele fala que ela só demonstrou interesse depois de ter visto o carro dele. E diz também que isso não passou uma boa impressão. Ele pergunta se ela não concorda que isso foi muito estranho e que ele tentou falar com ela no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E fala que é por isso que ele está confuso sobre o que realmente ela quer dentro do carro dele. E como ela de um jeito irônico fala que entendeu, ele diz que ela pode sair. E ela pergunta, caramba, assim desse jeito? Ele fala que percebeu que ela quer gastar o dinheiro dele, mas que ele não vai fazer isso. E mais uma vez pede para ela sair. E ela diz que tudo bem.